Olá pessoal, tudo bem? Professor Abraão, professor de Ciências, Colégio Batista de Presidente Dutra. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma pequena revisão, certo? Vou projetar aqui uns slides para a gente fazer a nossa pequena revisão. Ok, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma revisão a respeito da unidade 4. Unidade 4, quando nós falamos do reino das plantas, já estudamos todo esse conteúdo, mas agora nós vamos fazer uma breve revisão, ok? Estamos trabalhando com a plataforma Farias Brito de Ensino, os slides tirados aí da própria plataforma. Então vamos lá, pessoal, unidade 4, o reino das plantas. Olha só, lá no tema 1, nós falamos a respeito das características das plantas. Pessoal, quais são as características das plantas? Pessoal, as plantas são seres pluricelulares. Por que as plantas são seres pluricelulares? Porque elas são seres formados por mais de uma célula. Se por acaso você vê em alguma literatura, em alguma questão, em alguma prova, em algum livro, dizendo que a planta é um ser multicelular, mesma coisa, pessoal. Ser vivo multicelular ou pluricelular significa que são seres vivos que possuem, que são formados por mais de uma célula. Além do mais, as plantas são organismos eucarióticos. O que significa dizer que as plantas são organismos eucarióticos? Significa dizer que a célula de uma planta possui núcleo organizado e também são seres vivos autotróficos. O que significa dizer que as plantas são seres vivos autotróficos? Significa dizer que as plantas produzem o próprio alimento, ou seja, elas não dependem de nenhum outro ser vivo para sobreviver. Elas realizam o processo de fotossíntese, produzem o próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. Ok, pessoal? E a respeito das células das plantas? Bem, a gente acabou de ver que as plantas são organismos eucarióticos, ou seja, que possuem células com núcleo organizado, certo? As células das plantas. Bem, são células eucarióticas, nós acabamos de falar, são células que apresentam núcleo organizado, apresentam parede celular constituída de substâncias como celulose e lignina, ou seja, celulose. Celulose, pessoal, é a substância típica mesmo de presente aí na célula de uma planta, ok? Além do mais, as plantas, nas células das plantas, nós podemos encontrar ou localizar vacúolos, bolsas que armazenam algum material como água e sais minerais. Além do mais, nas células das plantas, nós também podemos localizar ou encontrar os plastídeos ou plásticos, que são organóides que armazenam pigmentos ou substâncias específicas, como os cloroplásticos. Ok, pessoal? Então, isso aqui são basicamente características aí das nossas plantinhas. Continuando, pessoal, o tecido das plantas. Nós temos aqui uma representação a respeito do tecido das plantas. Dizer que o grupo de células que desempenham diversas funções nas plantas. Nós temos, em relação ao tecido das plantas, nós podemos mencionar aqui um grupo de células que realizam diversas funções nas plantas. Nós temos aqui como, por exemplo, o tecido de revestimento. Tecido de revestimento de uma planta, que serve para revestir aí as paredes dos tecidos da planta. Tecido de condução. Como assim tecido de condução? A gente viu nas aulas que as plantas conduzem seiva, certo? As plantas retiram nutrientes do meio ambiente e ela precisa conduzir esses nutrientes para todas as partes da planta. Temos também tecido de crescimento. A planta precisa crescer e para isso ela tem o tecido de crescimento. E temos o tecido de sustentação. Olha só,
basicamente aqui, né, no caulezinho da plantinha, nós temos o tecido de sustentação, porque a planta precisa se sustentar, ok, pessoal? Então, nós temos todos esses tecidos aqui presentes em uma plantinha. Na sequência, no tema 2, nós vamos classificar as plantas, e só que é importantíssimo que tenhamos uma atenção bem regrobada com relação à classificação das plantas, pois as plantas, pessoal, olha só, as plantas, elas podem ser classificadas as plantas são classificadas em dois tipos, em dois grupos. Plantas avasculares, ou seja, essas avasculares significa dizer que são plantas sem tecido condutor de seiva, ou seja, avasculares não apresentam vaso condutor de seiva. E também temos as plantas vasculares. As plantas vasculares são plantas que apresentam vaso condutor de seiva, ok? Então, nós temos um único tipo de planta que se enquadra aqui como avascular, que são as briófitas. As briófitas, pessoal, são as plantas mais simples que existem, certo? Elas não apresentam vaso condutor de seiva, evidentemente elas não têm flores, frutos nem semente, beleza? Elas são representadas pelos musgos, hepáticas e antoceras. São o grupo de plantas que representam as briófitas. Uma característica importante é que as briófitas, elas precisam de água para a sua sobrevivência, elas se reproduzem por meio de esporos e elas precisam de água tanto para se sobreviver quanto para se reproduzir. Já no grupo das plantas vasculares, pessoal, que são as plantas que possuem vaso condutor de seiva, nós podemos classificar esse grupo aqui também, fazer uma subclassificação de duas maneiras. As plantas se subdividem em esse grupo de plantas vasculares. Plantas sem sementes e plantas com sementes. As plantas sem sementes, nós temos um único tipo de planta aqui, que é vascular, que não apresenta sementes, que são as pteridófitas. Pessoal, as pteridófitas, elas são plantas vasculares, possuem vaso condutor de seiva, mas elas não apresentam flores, frutos nem sementes. Elas são representadas pelas samambaia, as avencas, samambaia, avencas e cavalinhas. São plantas que estão enquadradas aqui como pteridófitas. São um pouco maiores que as briófitas, um pouco mais desenvolvidas, mas não apresentam flores, frutos nem sementes. Ainda neste grupo das plantas vasculares, nós temos aqui as plantas com sementes, que se subdividem em uma outra subdivisão das plantas com sementes. Plantas, nós vamos ter plantas sem frutos e plantas com frutos. Então, nessa outra subdivisão aqui, nós temos as gimnospermas. O que são as gimnospermas, pessoal? São plantas que possuem vaso condutor de seiva, possuem semente, pessoal, mas a semente não é protegida pelo fruto. A semente não é protegida pelo fruto. Quem são as representantes desse grupo de plantas? Os pinheiros e as araucárias. E por último, pessoal, nós temos as plantas com sementes, que são as verdadeiras plantas. As plantas completas, que apresentam todas as partes, que são as angiospermas. As angiospermas são plantas que possuem vaso condutor de seiva. Além do mais, elas apresentam flores, frutos e sementes, pessoal. E a semente está protegida pelo fruto. E aí, como nós temos como representantes aqui, foi colocada as margaridas e as goiabeiras. Pessoal, a maior parte das coisas que nós conhecemos são plantas angiospermas, que apresentam todas as partes: raiz, caule, folha, flores e frutos, sendo que a semente está protegida aí pelo fruto. Ok, pessoal? Então, na sequência, a gente trabalhou com a raiz e o caule. Bem, raiz e caule. A raiz é o órgão que fixa a planta ao solo ou a outro substrato, e dele absorve água e sais minerais e o gás de oxigênio necessário à respiração celular. As partes
As partes que podemos identificar em uma raiz são coifa, zona de multiplicação celular, zona de alongamento, zona polífera e zona de ramificação. Bem, pessoal, a raiz é a parte da planta responsável por retirar do subsolo, do solo, a água e os sais minerais necessários à sobrevivência da planta. E o caule? O caule e suas partes. O caule são responsáveis pela integração e suporte da planta, certo? O caule é composto por gema apical, gema lateral e nós e internós. O caule, pessoal, possui como função básica dar suporte à planta. Assim como também o caule apresenta aí os vasos condutores de seiva, xilema e o floema. Xilema e o floema são vasos condutores aí de seiva, que são nutrientes extraídos do subsolo pela planta. E a folha? E a folha, pessoal? Olha só, a folha e suas partes. A folha pode apresentar limbo, bainha e pecíolo. O limbo, o que é o limbo? É a parte achatada da folha onde estão localizados os estômatos, piais e nervosos. E eu tenho aqui a representação do limbo, pessoal. O limbo, toda essa parte aqui, ó, da folha, certo? Apresenta os estômatos e as nervuras em uma folha. Bainha. A bainha é a base expandida da folha que envolve o caule de algumas plantas. Aí nós temos aqui a representação da bainha, pessoal. Aqui, ó, a bainha de uma folha. Como se fosse aqui a base estendida, a base expandida da folha, que envolve o caule de algumas plantas. Ou seja, é o localzinho de onde une, digamos assim, a folha ao caule. Nós temos aqui a representação de uma bainha, de uma folha de pé de milho, de um milho, beleza? E o pecíolo? O pecíolo é uma arte que une o limbo à bainha ou diretamente ao caule. Está aqui a representação do pecíolo. Esse talo é o talo da folha. Pecíolo, para melhor dizer, é o talo da folha. Pessoal, na sequência nós vamos falar aqui a respeito da nutrição da folha, das plantas. A nutrição das plantas. Olha só, pessoal, olha só. Observe o seguinte, aqui nós temos as raízes, certo? Nós temos umas setinhas subindo e umas setinhas descendo. Ele está dizendo, olha só, as raízes, né? A planta, ela absorve tudo que ela precisa, ela absorve do subsolo. Ela absorve os nutrientes do subsolo. Aí ele diz aqui, ó, a água e sais minerais são absorvidos pelas raízes que compõem a seiva mineral, que é a seiva bruta, certo? Aí ele diz aqui, ó, olha só a setinha subindo agora. A seiva mineral, setas em azul claro, é distribuída pelo xilema para todas as partes da planta. Tá aqui, ó, a seiva mineral subiu para ser transformada, ser distribuída para a planta. Aqui nós temos o seguinte, ele diz aqui, ó, alimento, né? Aqui a setinha azulzinha ainda, vamos continuar aqui na setinha azulzinha. Eu tenho aqui, ó, gás oxigênio, vapor d'água e gás carbono. A planta, pessoal, ela absorve no seu processo de respiração, no processo de transformação do alimento por meio da luz do sol, no processo de fotossíntese, ela absorve gás carbônico e ela absorve, gás oxigênio, a setinha vindo, e gás carbônico, a setinha vindo para a planta. Ela absorve gás carbônico e gás oxigênio. E ela libera vapor d'água no seu processo de respiração. Além do mais, pessoal, ela absorve luz e ela também libera gás oxigênio, beleza? Ou seja, no processo de fotossíntese, pessoal, a planta absorve luz, absorve gás oxigênio e absorve gás carbônico. E libera vapor de água e gás oxigênio ao meio ambiente, beleza? Quando ela realizar todo esse processo, pessoal, ela transforma essa seiva, que era uma seiva bruta, ela transforma em alimento. Esse alimento é uma seiva. Seiva orgânica, que é distribuída por todas as partes da planta. Olha só. Ele diz aqui, ó.
O alimento produzido na fotossíntese integra a seiva orgânica, setazinha vermelha, que é distribuída pelo floema para todas as partes e é utilizada como fonte de energia para todas as células vivas da planta. Pessoal, fazendo uma referência assim, se nós fôssemos fazer uma referência, dizer a importância da folha da planta. A folha da planta é importante por quê? O alimento da planta ele é transformado na folha, certo? Ele é transformado na folha. Quando nós, seres humanos, nos alimentamos, o nosso alimento é transformado no nosso sistema digestório. Na planta, o alimento é transformado na folha, beleza? Além do mais, quando nós respiramos, o órgão principal do nosso processo de respiração são os pulmões, certo? Pulmões. Na planta, o principal aqui são as folhas. Então, as folhas possuem uma importância muito grande para a planta. Ok, pessoal? Na sequência, nós falamos dos ciclos reprodutivos das plantas. E aí falamos separadamente das briófitas, que são aquelas plantinhas, como nós falamos anteriormente, que não apresentam flores, nem frutos, nem semente. São as plantas mais simples que existem, nem tem vaso contorcível. No ciclo reprodutivo das briófitas ocorrem duas fases distintas. A fase sexuada e a fase assexuada, ou seja, uma fase com envolvimento de gameto e uma fase sem envolvimento de gameto. A fase mais duradoura e mais visível é a fase sexual. Depende da água para a sua reprodução. Ou seja, como eu falei anteriormente, as briófitas precisam necessariamente de água para sobreviver, assim como também para se reproduzir. E nas pteridófitas? Pteridófitas, pessoal, novamente são plantas mais desenvolvidas do que as briófitas, apresentam vasocondutor de seiva, mas não tem raiz, flores, não tem. Aliás, apresenta vasocondutor de seiva, mas não tem flores, frutos nem sementes. No ciclo reprodutivo das pteridófitas ocorrem duas fases distintas. Também ocorre uma fase sexuada, com envolvimento de gametos masculino e feminino, e uma fase assexuada, sem envolvimento de gametos. A fase mais duradoura e mais visível também é a fase assexuada, mais visível e duradoura, e depende da água para a sua reprodução. As pteridófitas também dependem da água para a sua reprodução, ok? Na sequência, nós temos aqui a reprodução das gimnosferas. Surgimento dos grãos de pólen e das sementes. São independentes de água para a sua reprodução, as gimnosferas. Que são aquelas plantas que têm vasocondutor de seiva e tem semente, mas as sementes não são protegidas pelo próprio. Nós temos aqui, ó. Ele diz aqui, ó, primeiro, ó, os grãos de pólen produzidos pelos estróbios masculinos são transportados pelo vento, aí chega até o estróbio feminino, que é no 1. Olha só aqui, ó. Tá aqui, ó. É 1. Estróbio feminino, certo? Estróbio feminino. Nós temos aqui, ó, os grãos de pólen, estróbio masculino. E esses grãos de pólen são transportados pelo vento até o estróbio feminino. Acontece aqui a fecundação. Depois que acontece a fecundação, vai começar a se formar-se a semente. Ele diz aqui, ó, no 2. Com a fecundação ocorre a formação do embrião no interior da semente. Aqui, ó. Semente, formação do embrião. 3. A semente pode germinar ou cair no solo. Aqui a semente cai, germina no solo e dá início a todo o ciclo novamente. Beleza, pessoal? Na sequência, nós vamos falar agora do ciclo reprodutivo das angiospermas. Vamos lá. Reprodução das angiospermas. Bem, a reprodução das angiospermas é dividida em 6 etapas, que são a polinização, formação do tubo polínico, fecundação e desenvolvimento dos frutos, dispersão das sementes e germinação. As angiospermas podem ser hermafroditas ou ter sexos separados. Como assim hermafroditas? Porque tem plantas que produzem 2 gametas, masculino e feminino ao mesmo tempo. Como é que acontece esse processo, pessoal? Olha só. Polinização. Quem são os agentes responsáveis pela polinização? Animais como abelhas, abelhas, beija-flores, pássaros, animais como abelhas, beija-flores ou o próprio vento.
ou vento, beleza? Nós temos aqui, ó, polinização, formação do tubo polínico e fecundação, grão de pólen, tubo polínico, óvulo ou esfera. Daqui nós temos o ovário da flor. O ováriozinho, volta aqui, voltamos aqui. O ováriozinho aqui da flor, o ovário da flor. Ele diz, após a fecundação, as pétalas murcham e caem. Com isso, o fruto no ovário é desenvolvido. Aqui o fruto da goiabeira, uma goiaba. Formação e desenvolvimento do fruto da goiabeira. A partir desse momento aqui, ó, a semente do ovário é desenvolvida. Aqui é a sementezinha na goiabeira. Ok, pessoal? Na sequência, nós vamos falar agora da flor, do fruto e da semente. Bem, responsável pela produção sexual nas angiospermas. As angiospermas, pessoal, são as únicas plantas que apresentam fruto, beleza? Que apresentam sementes protegidas pelo fruto. E aqui nós temos as etapas, olha só. Androceu, conjunto de estames, e gineceu, aqui, ó. Essa parte aqui da planta. Tem uma visão geral dessa nossa plantinha, beleza? E aqui nós temos todas as partes da flor de uma planta, como se tivéssemos feito um corte da flor para fazermos a análise. Pessoal, a flor é importantíssima para a planta, porque é importantíssimo para o ciclo reprodutivo da nossa plantinha, beleza? E o fruto? Bem, o fruto é exclusivo das angiospermas. Geralmente é formado a partir do desenvolvimento do ovário após a fecundação. Ele é protegido, protege a semente e pode auxiliar na sua dispersão. O que é dispersão? Levar a semente de um local para o outro. É composto de três partes. Epicarmo, mesocarpo e o endocarpo. E a semente? A semente aqui, ó, de suas partes. Bem, a semente é composta de três estruturas: casca, tegumento, endosperma ou albume e embrião. A casca é o envoltório rígido que protege o embrião, o endosperma contém o material que vão nutrir o embrião e o embrião dará origem a uma nova planta. Ok, pessoal? Pessoal, então, basicamente, nós tínhamos para falar a respeito desse conteúdo nessa revisão. A gente já viu o conteúdo, estamos aqui na nossa revisão, e basicamente era isso aqui que nós temos para falar a respeito das plantas, beleza? Pessoal, se inscrevam no canal, tá certo? Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.